Todos encontraram? Segundo livro da Bíblia. Claro que hoje no celular é mais fácil, mas quem tem a Bíblia manual, às vezes falava Êxodo, a pessoa estava lá em Apocalipse, né? Aí precisava de escola bíblica dominical. Mas hoje está mais simples no celular. Então, segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 11, nós estamos na nossa série Mudança de Mentalidade. E hoje é a nossa quarta ministração nessa série. Versículo 11 do capítulo 3 de Êxodo diz assim: Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Somente esse versículo. Oremos a Deus, Pai. Mais uma vez eu peço ao Senhor, pela Tua infinita bondade e misericórdia, que o Senhor fale conosco. Tua palavra foi lida, o Senhor tem colocado algumas palavras no meu espírito, e peço ao Espírito Santo, age na minha vida, age neste lugar, para que haja uma manifestação poderosa do Teu Espírito Santo, e que venha a palavra revelada, a palavra direcionada, para que nós possamos esses dias estar se movendo pela Tua palavra e pela Tua verdade. Te peço em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu orando nesses dias e pedindo a Deus uma palavra para trazer nessa série, né? Nós não temos mensagens prontas. Às vezes fala, vai me entrar uma série, já tenho 20, 30 ministrações prontas. Então cada série que nós entramos, cada semana eu monto uma ministração. Então não é algo que já vem, é fast food que fala, é isso? E já está prontinho. Então a gente vai estudar, vai pedir a direção de Deus, e o que nós devemos falar à igreja. Eu entendi que deveria falar nessa mudança, nessa série Mudança de Mentalidade, a respeito de Moisés. E texto que eu li aqui, eu quero aqui colocar um tema: como está a sua mente? Pergunta para o irmão que está do seu lado, como está a sua mente? Diga passado, presente e futuro. Amém? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Como está a nossa mente? O passado, o presente e o futuro. Esse texto é muito, neste versículo é muito claro, porque aqui há uma dúvida de identidade, mas eu vou introduzir, depois eu vou entrar nessa parte aqui, que Moisés ele está com um probleminha na identidade dele. Nesse versículo que nós lemos, Moisés ele está fazendo uma colocação, falando com Deus, dizendo algo a Deus. Ele tem uma dúvida da sua identidade e dizendo: quem sou eu para ir a Faraó? Ok? Nós vamos trabalhar isso, mas primeiro eu quero aqui introduzir esta mensagem, porque nós conhecemos muito da vida de Moisés a partir dos 80 anos de idade. A partir dos 80 anos, dos 80 do Moisés, aí nós conhecemos bem a história dele. Mas essas duas outras fases da vida de Moisés, que foi uma fase do nascimento dele até os 40 anos, e dos 40 aos 80 ali em Midian, nós não temos assim tanta coisa escrita sobre ele. Mas quando vem depois dos 80, nós vamos ver aí que há uma grande história falando de Moisés. Então eu quero enfatizar algumas coisas a respeito disso hoje. Então, o que acontece na vida de muitas pessoas nos dias de hoje é que elas perdem a sua identidade. Muitas pessoas têm perdido a identidade. Ela já não tem mais aquela confiança nela. Ela já não tem aquela convicção de quem ela é. Então, quando essa dúvida entra na vida de uma pessoa, ela precisa passar por um processo, então, de uma mudança de mentalidade, que nós chamamos de uma metanoia. E para isso, precisa de um relacionamento com Deus, se aproximar de Deus
para que seja restaurado então essa identidade. A lembrança do passado, ela faz com que a pessoa ela tenha o medo do futuro, porque ela não consegue viver o presente ou agora. E há muitas pessoas que estão presas lá no seu passado. Então ela está aqui no presente hoje, ela só lembra das coisas que ficou lá atrás, coisas que feriram a vida dela, que machucaram a vida dessa pessoa. Então ela não consegue viver bem o presente dela, hoje, agora, e não consegue projetar o futuro dela. Então ela não está no presente nem no futuro. Essa pessoa está presa no passado dela. Então ela precisa o quê? De uma libertação nessa área. Precisa de uma mudança de mentalidade. Precisa ter uma transformação na vida dela. Amém? Pelos traumas, pelas coisas que aconteceram na vida dessas pessoas, então elas ficam presas neste passado. Amém? Nós precisamos aprender a lidar com isso. Então quem nos ajuda é o Espírito Santo a lidar com toda a situação. Não significa que você pode apagar o seu passado da sua memória, da recordação. Você não consegue apagar esse passado. Ele não sai da sua memória. Você sempre tem lembrança do seu passado, mas ela não pode te ferir, te machucar. Então nós precisamos, então, com o passado, nós precisamos aprender algumas coisas e tirar lições com o nosso passado. E precisamos aprender a lidar com tudo isso. Amém? Nós não podemos apagá-lo o passado da nossa memória e da nossa emoção. Nós não conseguimos fazer isso. Mas nós conseguimos então tirar lições com isso e colocar em prática. Amém? Então, quando você não consegue lidar com o seu passado, você também não consegue lidar com o seu futuro. Entenda bem isso. Toda pessoa que é presa no passado dela e que tem um probleminha no seu passado, ela não consegue também projetar o futuro dela nunca, porque ela sempre vai ter uma lembrança de algo que feriu, que machucou a vida dela lá no passado. Então ela não tem certeza e convicção das coisas do futuro, e a pessoa fica presa nisso. Amém, amados? Então hoje, em nome de Jesus, você vai ser liberto do seu passado, vai viver bem o seu futuro e vai conseguir projetar, aí vai viver bem o seu presente e vai conseguir projetar o seu futuro. Amém? Talvez o futuro, para projetar, nós precisamos de uma palavrinha tão pequena, chamado fé. E às vezes as pessoas têm dificuldade com isso, porque a nossa vida como cristão, nós, quando olhamos para o futuro, nós olhamos para a palavra e para as promessas de Deus. Quando nós conseguimos aplicar isso na nossa vida, então com certeza nós vamos superar muitas coisas. E é isso que você precisa. Talvez para muitas pessoas elas não conseguem mais projetar o futuro porque está presa no passado. E para ela projetar o futuro dela, ela tem que viver bem o seu presente, viver e estar na presença de Deus e olhar para as promessas de Deus, que é a palavra. Então só assim ela vai ter uma visão espiritual e acreditar em tudo aquilo que Deus Ele tem falado. Amém, queridos? Eu entro na mensagem. Nós vamos falar aqui de 3 fases na vida de Moisés. Eu falei que o tema é como está a sua mente, passado, presente e futuro. Nós, em Êxodo capítulo 2, o versículo 1 ao 10, nós vamos ver o nascimento de Moisés. Todos conhecem essa história. Todas as pessoas sabem como ele nasceu em um momento difícil, em um decreto de morte que existia no Egito, que a mãe, os pais, Joquebede, a mãe, Amram, o pai, conseguiram esconder Moisés por um período de 3 meses, e depois disso não conseguiu mais segurar esse menino, teve que liberar ele em um destino profético. Mas o que chama a minha atenção é que alguns historiadores, como Flávio Joséfo, eu tenho que citar o livro, né? Porque não adianta a gente falar de historiador e não citar alguma coisa. No capítulo 5 do livro 2 de Flávio Joséfo, ali deve ser o versículo 86, a página 137, ele diz que os egípcios tinham
um ardente ciúmes dos hebreus. Porque nós vemos que Israel, Jacó e seus filhos entraram no Egito em 70 pessoas, mas quando eles entraram no Egito, nós vemos que José era governador, sim? José era a segunda maior autoridade do Egito, era o segundo homem mais rico do Egito, segundo alguns historiadores, e o próprio Flávio José fala a respeito disso. A família de José, quando entra no Egito, não era uma família pobre, porque quando Jacó ele sai de Harã, ele sai rico, sai com esposas, com filhos e com muitos bens materiais, amém? E ele foi prosperando, foi enriquecendo. Então quando ele entra no Egito, a família entra com riqueza. Não era uma família de marré ou pobres. Então nós precisamos entender, identificar algumas coisas dentro da palavra de Deus. Porque às vezes nós lemos a Bíblia, passamos por cima, achamos que estamos lendo. A Bíblia é para ser meditada, a Bíblia é para ser aprofundada, conhecer, entender os planos e os propósitos de Deus. Então quando eles entram, eles estão bem. José era o governador do Egito, é o homem que comandava, o faraó autorizou ele a fazer tudo. Então cada vez mais ele foi enriquecendo, e a família bem, em uma região que o próprio faraó deixou Jacó com seus filhos e a sua família cuidando de ovelhas. Então não houve necessidade nenhuma, onde a terra estava em fome, mas o Egito tinha condições, e quem governava a alimentação, as finanças do Egito era quem? José. Está pegando? Então quando vem, o povo começa a crescer, entra em número de 70 pessoas, começa a crescer e multiplicar, porque o crente cresce e multiplica, né? Agora parou. Mas era crente de 10 filhos, 11 filhos. Meu pai não era crente, mas conseguiu fazer 15 e viveu 11. Amém? E o povo então vivia, vamos ser uma grande nação. Deus tem uma promessa de ser uma grande nação. Para ser uma grande nação tem que fazer o quê? Não precisa falar, amém, irmãos? Tem que multiplicar. Então eles faziam isso, e multiplicava, e crescia, amém, Moacir? Moacir deu uma olhada para a esposa aí, está no processo de crescimento, né? Vai vir um bebezinho aí daqui uns dias. Então a família começou a crescer, o povo começou a crescer em números, entendo que não, em riqueza também. Aí o faraó, que quando recebeu José e a família, morreu, veio outro faraó, e aí começou a entrar os ciúmes no coração desse rei. Começou a olhar para o povo de Israel e viu eles crescendo, se multiplicando, enriquecendo a cada vez mais, se tornando um povo poderoso. E eles disseram que precisamos parar esse povo, precisamos paralisar a vida deles. Então aí que começa a história. Então eles começam a vir com trabalhos duros. O governo, o povo estava debaixo de um governo do Egito. Claro que ele começa a colocar regras e começa a tirar todos os benefícios deles. Eles começam a perder, e com o tempo eles se tornaram então escravos do Egito, por causa dos ciúmes do Egito, porque era um povo bastante preguiçoso e um povo que só pensava em coisas boas, mas começou a sacrificar o povo de Israel. E mesmo assim o povo não parou, amém? O povo continuou crescendo, se multiplicando, nada parava a vida deles. Por quê? Porque havia uma promessa. Eles estavam ligados a um passado de esperança. Este povo estava ligado a uma palavra, a um passado que havia uma palavra, que eles seriam uma grande nação. Alguns se perderam, mas os grandes homens, anciãos, os homens estavam com o coração fervendo, dizendo: nós temos uma promessa. Deus falou a Abraão que nós seríamos uma grande nação. Então eles viveram essa palavra, um passado que trazia esperança. Quando nós estamos em um passado e uma palavra que Deus falou algo a nós lá atrás, nós começamos a viver o nosso presente com uma esperança para o nosso futuro. Este povo começou a viver isso, mesmo eles não vendo saída. Então
O faraó, vendo o povo crescer e multiplicar, então ele libera um decreto. E Joséfo diz que um dos doutores, um dos escribas, ou chamado de escribas dentro do reino do Egito, e mais ou menos um profeta que liberava uma profecia ou algo para o futuro, chamou o rei um dia e disse: irá nascer um menino no meio do povo de Israel, e este menino será levantado como libertador. Ele vai libertar este povo e vai trazer, mais ou menos assim, a desgraça para o Egito. Amém? Quando o rei ele recebe essa palavra, naquele exato momento ele é instruído a liberar um decreto de morte. Todos os meninos que nascessem dos filhos de Israel deveriam ser mortos e lançados no Nilo. Nilo era o que? Um deus Ra, se não me falha a memória. O próprio nome de Moisés, o nome egípcio, se nós formos colocar, até quando nós aprofundamos o estudo, é Hep-Mosses, que é Deus o que tirou das águas. Então esse decreto, até o Valmir me ajudou no estudo e eu consegui pegar algumas coisas aqui e implantar. É muito interessante aquilo que Deus faz e como o inimigo trabalha. O inimigo então ele está tentando dar um decreto. Isso faz sentido para Jesus? Moisés ele aponta para Jesus. O ministério de Moisés ele aponta para o ministério de Jesus também. Moisés declarou e profetizou também que viria um profeta maior do que ele, que seria Jesus. Então quando nós olhamos também o nascimento de Moisés, segundo Flávio Joséfo, ele nasce também com um decreto de morte, porque alguém falou, alguém trouxe uma revelação, alguém disse a Faraó, dizendo: nascerá um menino que será o libertador de Israel. E os magos, quando foram até Herodes, disseram o quê? Nasceu, ou seja, tem uma estrela que está ali, nós vamos segui-la, porque ali nasceu um menino que será o rei de Israel. E o Herodes então ele faz o quê? Libera um decreto de morte a todas as crianças até 2 anos de idade. E o rei do Egito libera um decreto de morte a todos os meninos que nascessem naquela época, dizendo: eu paraliso o crescimento deles, e também este menino que nascer, ele não vai se cumprir a profecia. Quantos comigo digam amém? Faz sentido a palavra? Quem foi Moisés? O grande libertador de Israel. Quando você pega a Bíblia, todo o contexto da palavra de Deus, nós vamos entender que ele foi o grande libertador do povo de Israel no Egito. E toda esta palavra que, segundo Joséfo escreve a respeito desta profecia a respeito de Moisés, ela se cumpriu. Então ela faz sentido em cada detalhe da palavra de Deus. Amém? Então, primeira fase da vida de Moisés, no ventre da mãe, já tinha um medo, uma insegurança e uma dificuldade. Os pais estavam com medo porque havia um decreto. Na nossa Bíblia não está escrito, mas segundo Flávio Joséfo, ele diz que Anrão estava preocupado. E Anrão foi orar. Faz sentido? Ele foi orar. Quando você está preocupado, em dúvida com algumas coisas, o que você tem que fazer? Orar. E quando nós vamos orar, tem uma resposta de Deus para a nossa vida. Segundo esse historiador, quando ele foi orar, sabe o que aconteceu? Deus falou com ele em sonhos e disse a Anrão: não se preocupe, porque o filho que está no ventre da sua mulher, ele será o libertador do povo de Israel. Não tenha medo. Tudo que eu estou falando a você vai cumprir. Como Deus estivesse falando assim: eu tenho ouvido a aflição e o clamor do meu povo. E o filho que vai ser gerado, será gerado do ventre da sua esposa. Que privilégio! Que privilégio, que palavra!
Então, quando nós começamos a ligar algumas coisas, primeiro ponto que eu vejo aqui: o Moisés, ele está no ventre de uma mãe que está preocupada. Moisés está no ventre de uma mulher que já tinha um decreto de morte, mais ou menos assim: eu posso até gerar esse filho, mas eu vou perder ele, o Egito vai me roubar. Então, quando Moisés ele está no ventre da mãe, porque a ciência, a psicologia fala a respeito disso, todo sentimento de uma mãe, ela passa para o filho que está no ventre, amém? Então veja a gestação da mulher, depois vem o nascimento, o desespero dessa mulher. Joséfo relata que quando Anrão ele recebeu essa palavra do próprio Deus, ele compartilhou com Joquebede. Vai pegando aí. Espera aí, eu tenho uma palavra, Deus falou, e tudo que Deus falou vai cumprir. Quanto tempo eles conseguiram segurar esse menino e viver essa palavra? Isso que eu quero que você entenda. Às vezes nós temos uma palavra de Deus. Deus ele fala conosco. Nós recebemos aquela palavra com alegria. Às vezes nós temos uma revelação, um sonho. Deus fala conosco, fala que o nosso futuro está garantido, que algo que está dentro de nós, ou seja, uma mãe que vai gerar aquele filho, vai ser o grande libertador de Israel. Uau! Que palavra! Que experiência, que privilégio! Mas não conseguiu segurar por muito tempo. Por 3 meses essa família conseguiu segurar o Moisés, debaixo de uma palavra, dizendo: Deus tem uma promessa, Deus falou que Ele é o libertador. E por que eles soltaram o menino? Porque havia um decreto de morte. E quando eles colocaram o menino no cesto, e quando colocaram à beira do rio Nilo, o que eles colocaram? Falou mais ou menos assim: Senhor, o Senhor falou, nós não temos condições de segurar essa criança. Então a única coisa que eu posso fazer é entregar ele nas tuas mãos, porque ele é seu. Amém? Quando não há condições, mesmo que nós estejamos debaixo de uma palavra, mesmo que Deus falou conosco em sonhos, em palavra, em revelação, mas há momentos de tanta aflição, de tanto decreto, de tanta maldade no mundo, que não tem como segurar mais. E eles então fizeram um cesto, betumaram, levaram o menino, colocaram na beira do rio Nilo e deixaram o menino lá. Mais ou menos assim: está nas mãos de Deus. Nós não podemos cuidar dele. Na minha casa eu não posso esconder mais esse menino. Alguém vai descobrir. E o decreto de Faraó era: se alguém ocultasse isso, também seria morto. Então o menino estava correndo risco, Anrão estava correndo risco, Joquebede estava correndo risco de vida, a família, Arão, Miriam, toda a família correndo risco, não conseguiu segurar mais. Quando nós não conseguimos segurar mais uma promessa, o que nós temos que fazer? Eu vou entregar na mão de Deus, eu vou colocar nas mãos de Deus. É Deus que vai cuidar. Se Deus falou, as coisas vão se cumprir, porque Deus não está falando por causa de mim, mas por causa da palavra que Ele liberou lá atrás. Sabe, irmão, algumas coisas vão acontecer na sua vida não por causa de você, mas por causa da palavra que foi liberada lá atrás, na vida de alguém que falou, ou na vida de alguém que precisa se cumprir. Talvez ela se cumpra na sua geração. E aí o menino está na beira do rio, alguém passa e vê o menino. Amém? E foi a filha de Faraó. Pegaram o cesto, olhou para o menino. Olha como Deus faz as coisas. Você precisa acreditar. Mesmo que você não está conseguindo segurar aquilo que Deus falou para você, você precisa acreditar. Não deixe o inimigo trabalhar na sua mente, irmão. Não deixe ele falar que acabou tudo. Você tem que acreditar na palavra. Qual é a palavra que Joquebede e Anrão eles estavam vivendo? Uma promessa lá de Abraão, que Deus levantaria uma grande geração, uma grande nação, e eles iam fazer parte dessa história. Coloque tudo na mão de Deus.
E às vezes nós colocamos algo na mão de Deus em um local que parece que não vai dar certo, mas Deus está em todos os lugares. O menino poderia ser comido por algum animal, por algum bicho, um crocodilo, um jacaré, não sei, mas Deus estava naquele lugar. Você conhece a história, não vou me aprofundar muito aqui. Aí ela pega o menino, quem estava olhando? Miriam. Quando ela vê esse ato, ela vai até a filha de Faraó e diz o que? Eu tenho alguém para cuidar do menino. Aquilo que Deus colocou na sua mão, ele pode sair do seu controle por um período de tempo, talvez seja por poucas horas, mas ele vai voltar no seu controle. Amém? Quando nós confiamos em Deus, parece que em alguns momentos da nossa vida nós perdemos o controle dela. Então perca o controle mesmo, coloque na mão de Deus, porque Ele vai voltar algo na sua mão, vai dizer: não é seu, é meu. Cuida disso só por um tempo, depois eu tenho um envio na vida dele. Amém? Ela amamenta a criança. Depois de ter amamentado esta criança, Moisés voltou, cuidou, ensinou, liberou palavras, com certeza profetizou na vida dessa criança, dizendo: você é o libertador de Israel, você é aquele que nasceu para fazer a diferença, você nasceu para ser o resgatador. Sem perigo agora de Joquebede morrer, de Arão morrer, de Miriam morrer, de Arão morrer, de Moisés morrer, porque eles estavam seguros agora. Ninguém podia tocar na vida deles. Eles podiam cuidar do filho, amamentar o filho, sair para as ruas, e ainda mais o quê? Ganhar dinheiro ainda, porque a filha de Faraó pagou para Joquebede cuidar do filho que era dela já. Olha como Deus trabalha. Veja os detalhes da palavra e veja o que Deus tem para a sua vida. Se sair do seu controle, quer dizer que está no caminho certo. E quando Deus devolver a você, Ele fala: não é seu, é meu, você só vai cuidar. Aleluia. Amém? Então os primeiros 40 anos da vida de Moisés é isso. Joséfo disse que aos 3 anos de idade, Moisés era um menino muito belo. E aonde ele passava, as pessoas olhavam para ele e viam uma beleza tão grande na vida desse menino. Eu imagino, ele é levado para Faraó, para o palácio, para estudar na melhor escola. Está entendendo? Você gerou, saiu do seu controle, Deus coloca de novo nas suas mãos, fala: não é seu, é meu, só cuida daquilo que é meu, e a promessa que eu tenho vai cumprir, você somente cuida das coisas que é minha. Um outro tempo vai sair das suas mãos de novo, porque ele vai ser levado nos melhores lugares, nas melhores faculdades, estudar toda a ciência do Egito. Por que ele fez isso? Moisés estava sendo preparado para ser o sucessor de Faraó. Você entende isso? Uau, alguém que nasce com um decreto de morte, alguém que é soltado a um rio. Qual foi o decreto de Faraó? Todo menino que nascer vai ter que morrer e ser lançado no rio Nilo para oferecer ao Deus Rap. Aí alguém que tem a promessa de Deus pega o seu filho, que está debaixo de uma promessa, ele sabia o que Deus tinha falado a respeito dele. Eles não lançam no rio, mas eles colocam à beira do rio, dizendo: ou é Rap ou é o Deus verdadeiro. Quem vai resgatar ele? Para quem ele vai ser consagrado? Está pegando, irmão, como Deus trabalha, como Deus às vezes manifesta a glória dele. O decreto do inferno é destruir a sua vida. O decreto do inferno é roubar a sua família. O decreto do inferno é você entregar os seus filhos a ele. Os pais de Moisés até colocaram o menino próximo ao Nilo, mas ele não foi oferecido ao Deus Rap do Egito, porque ele foi consagrado a Deus. Todos aqueles que são consagrados a Deus, o inimigo não vai conseguir ceifar a sua vida. Quem tem promessa de Deus, o inimigo não vai tocar na sua vida. Ele pode até ver, olhar, falar: é esse, eu tenho que destruir a vida dele.
assim que Deus trabalhou, é assim que Deus continua trabalhando, e você precisa somente crer. Por isso você precisa mudar a sua mentalidade, a sua forma de pensar. Ele é estudado, não é escrito isso, não está na Bíblia, mas Moisés conhecia toda a ciência do Egito, foi preparado para ser rei do Egito, foi preparado para sentar no trono de Faraó. Moisés ainda jovem, a mãe adotiva, quando Moisés é entregue a ela, quando ela pega o menino do cesto, a Bíblia diz que quem deu nome a Moisés? Fazendo uma comparação bíblica para que nós não entramos em história, para que não venha confundir você. Quanto tempo Moisés ficou na casa dos pais? 3 meses. Ele tinha um nome. Todo filho que nasce, quando a mãe pegava nos braços, já dava um nome e um destino. Sim ou não? Agora, se a criança de 3 anos, você acha que não tinha um nome? Tinha um nome. Mas quem deu o nome, biblicamente, e até segundo Joséfo diz na sua história, quem deu o nome a Moisés foi a filha de Faraó. Quando viu o menino no cesto, pegou o menino no cesto, deu o nome nele, foi um nome egípcio, seria Rapimoses. Ou seja, como se fosse assim: o Deus das águas me deu um filho. Qual era o decreto de Faraó? Todas as crianças que nascessem menino deveria morrer e ser oferecido e lançado no Nilo. Aqui Deus rápido. Agora a mãe adotiva pega o menino, olha para ele dizendo que como se fosse aquele Deus que um dia havia um decreto de morte, teria que devolver a vida e entregar na mão de alguém. Olha como Deus muda a história. No hebraico o nome de Moisés é Moshe. É como aquele que foi arrancado e retirado das águas, porque foi o nome que foi dado a ele. E quem deu o nome a ele foi uma egípcia. Certamente ele levou um nome egípcio. Estão pegando aí, irmãos? Ele tinha um nome, não sabemos qual é o nome. Mas o próprio Moisés escreve Êxodo, escreve Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, escreve o livro de Jó. Mas esse escritor, ele coloca o nome dele como Moshe, porque há um desligamento das coisas egípcias, daquilo que são colocado. Amém? Então, quando nós pegamos tudo isso, essa história, eu vejo que há um confronto de uma identidade. Se você pega a história de Moisés, do seu nascimento, a dificuldade que ele teve, a dificuldade que a família teve de segurar essa criança, ele teve um confronto de identidade. Talvez chegou algum momento da vida do Moisés, ele até mesmo ficou indeciso quem ele era, o que era para ele fazer, o que ele deveria cumprir. Porque ele foi educado pelos pais, pelas mães. Você acha que Arão, Joquebede não liberou a palavra para ele, dizendo: você tem uma promessa, você é hebreu, eu estou aqui cuidando de você por um tempo, daqui a um tempo você vai para o palácio, você vai ser preparado lá de uma outra maneira, você vai estudar toda a ciência do Egito, vamos preparar você para ser o rei aqui neste lugar, para se tornar o grande faraó. Você acha que os pais não falaram isso a ele, Vaguinho? Agora veja, quando esse menino começa a crescer, um confronto de identidade, dizendo: quem eu sou? Por que eu nasci? Para ser o quê? Para ser um hebreu e me tornar o libertador de Israel? Imagine o confronto de identidade que ele começou a viver na vida dele com um período de tempo, estudando, vivendo no palácio, entrando diante de Faraó, tendo as melhores coisas, mas sabendo que ele não nasceu ali, sabendo que ele tinha uma promessa lá atrás, sabendo que ele nasceu em um momento difícil, e o que ele deveria fazer naquele momento. Esse confronto de identidade às vezes faz nós tomarmos decisões erradas na nossa vida, mas tudo que Deus fala cumpre.
E tudo aquilo que se move profeticamente também cumpre. Joséfo diz que Moisés, ainda menino, um dia vai até Faraó. Faraó lhe pega como se fosse uma coroa e coloca na cabeça dele, dizendo: esse será o futuro rei do Egito. Ele arrancou aquela coroa diante do rei Faraó, lançou essa coroa no chão e pisou em cima. E as pessoas que estavam do lado de Faraó disseram: isto é uma profecia. Esse é o menino que deveria nascer e destruir todo o Egito. Esse menino tem que ser morto. Rapidamente a mãe de Moisés adotiva pega ele e retira daquele lugar. Mas naquele momento é como se fosse uma profecia dizendo: a coroa da sua cabeça, Faraó, será arrancada e tirada, e o seu reino vai ter um fim. Uou! Agora imagine esse menino num palácio, mas entendendo que um dia ele foi hebreu e ainda é hebreu, tem sangue hebreu, tem promessa de ser o libertador de Israel, mas está sendo treinado para ser um futuro rei do Egito. Qual é a escolha? O que fazer? Por isso que Moisés, quando chega a 40 anos, a Bíblia não relata, mas muitos historiadores dizem que ele venceu guerras e batalhas no Egito. A Etiópia, que derrotou o Egito por várias vezes, mas um dia Moisés se levantou como um grande soldado, como um grande guerreiro, como um grande líder, e derrotou essa nação, e teve glórias no Egito, e alguém olhava para ele e via que havia uma grande diferença na vida dele. A diferença era o que? A unção, o chamado e a palavra que ele carregava na vida dele. Por isso que aos 40 anos Moisés, ele está vivendo um confronto de identidade. Quem eu sou? Eu nasci para ser o quê? Eu nasci para ser o rei aqui no Egito? Ou eu nasci para libertar o povo de Israel? Por isso, quando chega aos 40 anos, ele sai do palácio. Ele vai andar, vai visitar o povo. A Bíblia diz que ele vai visitar o seu povo. E ele vê o seu povo sendo humilhado. Ele vê o povo hebreu sendo massacrado. Ele vê o povo hebreu sendo vivendo totalmente como escravo, um egípcio batendo. Então Moisés, ele toma dor do seu povo. Talvez naquele momento Moisés caiu na real: se Deus falou comigo, eu sou um hebreu, eu tenho sangue de hebreu. Talvez seja esse momento de eu confirmar e ser o libertador. Ele mata o egípcio. Todos conhecem essa história, amém? A partir daquele momento ele se torna um assassino, mas ele já vivia em guerras e batalhas. Mas Moisés também vivia uma guerra interior dentro dele. Precisava descobrir a identidade dele. Amém? Talvez você esteja dentro da igreja há muito tempo. Talvez você tenha uma promessa de Deus na sua vida, mas você ainda enfrenta um confronto de identidade. E muitas vezes você pergunta: eu nasci para ser o quê? O que o Senhor tem comigo? Eu não sei o que o Senhor tem comigo. Eu preciso entender. E o Moisés estava vivendo isso. Então novamente ele sai, agora vê alguns hebreus brigando, ele vai chamar atenção, ele quer colocar ordem na casa, e alguém diz a ele: você já matou um egípcio, eu sei. Você escondeu essa morte, você enterrou, mas eu vi. Naquele momento então Moisés, com medo, porque quem tem problema na sua identidade, ele tem medo. Quando as pessoas não sabem quem ela é e por que ela nasceu para ser, ela tem medo do presente, medo do futuro, medo de alguma coisa acontecer na vida dela. O que o Moisés faz? Foge. Primeiro 40 anos da vida dele, eu entendo que ele vive dias de glórias, dias que foi honrado no Egito, e dias de confronto de identidade dentro dele. Dias que talvez o Moisés, fazendo a minha conjectura, talvez ele perdeu o sono, talvez ele ficou questionando a Deus: o que eu vou fazer?
Aí ele tem que fugir de uma situação. E agora o próximo 40 anos da vida de Moisés, ele deixa de ser príncipe. Ele vai para um deserto, ele vai para Midian. Midian também é uma geração de Abraão. Amém? São os filhos de Quetura. O Abraão não teve só Ismael e Isaque. O Abraão teve mais alguns filhos com Quetura. Agora não sei se é 6, mas o velhinho estava bom, amém? Estava ainda nativa. Então quando Moisés vai para Midian, também há uma relação geracional de os descendentes de Abraão. Mas agora, esses de 40 a 80 anos de vida de Moisés, ele casa em Midian, ele tem 2 filhos, mas agora ele passa a ser de outrora um príncipe, agora ele passa a ser um pastor de ovelhas. Eu entendo que este é um período de desconstrução, um período que ele precisava renovar as suas forças, um período que ele precisava entender o que Deus tinha para ele. Mas demorou um pouco, irmãos. Demorou 40 anos. Quando Deus vem falar com Moisés, eu entendo que Moisés estava bem. Ele já tinha uma esposa, ele já tinha 2 filhos. Ele cuidava das coisas com amor, cuidava das ovelhas. Já conhecia todo o ambiente de Midian, levava as ovelhas pastar em todos os lugares, saía da casa, voltava depois de vários dias. Estava acostumado a viver naquele ambiente, amém? Porque o ser humano acostuma muito fácil a viver em ambientes. Mas nós temos que viver, sabe em qual ambiente? O ambiente que Deus quer que nós vivamos. Porque às vezes nós ficamos tranquilos. E quando nós estamos muito tranquilos demais, Deus diz, eu vou ter que mudar o seu ambiente. A sua vida está muito confortável aqui. Eu preciso levar você para um outro ambiente. Mas o ambiente que eu vou te levar agora vai ser um ambiente de relacionamento, eu e você. Amém? E quando Deus aparece a Moisés, ele já está com 80 anos de idade, mais 40 anos se passaram nessa fase. E Deus vem falar com ele tete a tete. Deus vem contar uma história a ele. Olha como Deus trabalha. Deus precisa explicar alguma coisa a nós, mas Deus é detalhista. Então Deus, ele começa a explicar a história. Eu estou aqui. Sabe por que eu vim até você, Moisés? Por causa do meu povo. Porque eu tenho ouvido a aflição do meu povo. Deus não sofre de amnésia, mas chegou o tempo que ele tinha falado com Abraão. Então Deus tinha que cumprir aquela palavra. Chegou o tempo de Deus cumprir. E Deus então tem esse feedback com ele. Eu preciso libertar o povo. E aí nesse momento Moisés, com 80 anos de idade, ele ainda continua com um confronto de identidade. Ele perdeu realmente a sua verdadeira identidade. Com 80 anos na vida dele, ele estava em um ambiente onde ele estava totalmente confortável. Com 80 anos ele está tranquilo, dizendo, está bom como está. Eu sou o pastor de ovelhas, eu sou esposo da Zípora, é isso mesmo? Eu sou o pai de Gerson e Eliezer, se não me falha a memória. Está tudo bom, eu sou essa pessoa e eu estou confortável com essa situação. Ele então perdeu toda aquela identidade. Para ele agora ele era somente um pastor de ovelhas. Para Moisés naquele momento ele só era um pai de família, que cuidava da sua família, que ia ao trabalho, que voltava, que trazia o sustento para casa, que era o sustentador da casa. Para ele estava bom, mas para Deus não. Por isso Deus vem até ele. Deus primeiro fala dos planos do projeto que Deus iria fazer no Egito. Moisés perdeu a identidade lá atrás. Então Deus precisava despertar isso na vida de Moisés. Quando nós olhamos esse texto, e a Bíblia está dizendo, então disse Moisés no versículo 11 do capítulo 3,
Sabe o que Moisés está dizendo? Quem sou eu? Perdeu totalmente a identidade. Vocês lembram quando eu comecei a falar que ele nasceu com uma promessa? Que ele foi criado na casa dos seus pais, e com certeza os pais liberaram essa palavra na vida dele. Ele era um homem inteligente, sábio, mas perdeu completamente a identidade. E quando ele diz assim, quem eu sou, é a palavra mi anohi. Mi é quem, anohi é eu. Sabe o que é essa palavra anohi? Quando eu vou me apresentar a alguém em hebraico, seja a palavra ani Walter miat. Ani é eu sou, que é a palavra eu. Agora quando Moisés está dizendo anohi, esta palavra, os hebreus dizem que quando é citada esta palavra na Bíblia, anohi e não ani, que é o mesmo significado de eu sou, o anohi é uma palavra de alguém muito simples, com muita humildade. Jesus algumas vezes no Novo Testamento ele também citou a palavra anohi, porque Jesus era manso e humilde de coração. Mas esse texto, quando Moisés ele diz anohi, ele perdeu a sua verdadeira identidade. Ele já não sabe quem ele é mais. Ele já é um homem dizendo, eu na minha simplicidade, a pessoa que eu sou, jamais eu poderei libertar este povo. Eu não sou essa pessoa. É como Moisés está dizendo, eu não sou essa pessoa. Mas há 80 anos atrás, Deus tinha falado aos pais de Moisés que ele era essa pessoa. Ele conhecia a história dele, como ele nasceu, como ele foi lançado no Nilo, como ele foi criado, e a promessa que Deus tinha na vida dele. Ele era assim o libertador de Israel. Quando alguém perde a identidade, mesmo no feedback com Deus, ele está dizendo, eu não sou ninguém. Eu não sou capaz. Mas Deus insiste, você é. Você nasceu para isso. Eu vou te capacitar. Você acha que não tem, mas eu vou mostrar que você tem. Você acha que você não é ninguém, mas comigo você vai se tornar um homem poderoso. Eu vou te dar alguns sinais. Amém? Queridos, é muito lindo a palavra. Quando Moisés ele diz que quem sou eu para ir a Faraó? Ou ele está dizendo, quem eu sou que vá até Faraó? Que a palavra verri é uma palavra de um ponto negativo, quando nós vemos essa palavra no original. Que é uma palavra interrogativa, mas é uma palavra negativa, dizendo, não sou eu essa pessoa. Mas Deus está dizendo, é você. Talvez você tenha vivido dias na sua vida que você acha que você não é capaz de fazer coisas. Deus está dizendo, eu te chamei para fazer coisas grandes aqui nessa terra. Você tem promessa e eu vou cumprir na sua vida. Então o que Deus está fazendo agora com Moisés é resgatar a verdadeira identidade dele. Há um confronto de identidade. Eu não sou, Deus está dizendo, você é. Eu não tenho esse nome, ninguém me conhece. Faz 40 anos que eu saí daquele lugar, eu não sei, ninguém me conhece. O meu nome foi apagado da história. Mais ou menos isso. E Deus está dizendo, não, o seu nome pode ter sido apagado aqui na terra, mas lá no céu existe uma linda história para você. Talvez os homens apagaram a sua história aqui na terra, mas lá no céu o seu nome está escrito. E há um projeto, Moisés será o libertador de Israel. Dentro da tradição egípcia existia esse nome chamado cartucho, né, Valmir? Que os homens prezavam por esse nome, que tinha que ter um nome, mesmo que morresse, esse nome que tinha que ser lembrado dentro da tradição egípcia. E Moisés está mais ou menos assim, eu morri para eles e não deixei um nome no Egito. Como eu vou voltar lá? Eu não tenho esse cartucho, eu não tenho mais esse nome, ninguém mais me conhece, 40 anos se passaram. Então com o nome que eu tenho, ninguém vai me receber.
Moisés está dizendo para Deus: Deus, eu não sou essa pessoa. E Deus está dizendo: você é essa pessoa, porque desde o ventre da sua mãe eu falei que você seria, e a minha promessa continua. Choramanda Yassori Calabás. Talvez alguém queira apagar o seu nome, a sua história aqui na terra, querido. Mas eu tenho uma palavra a você nessa noite: o seu nome já está escrito lá no livro do céu, porque a partir do dia que você aceitou Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, o seu nome foi escrito lá no céu. Que nome é esse? Não sei. Há um novo nome que só Ele sabe, e naquele dia vai ser revelado. Quando Moisés perde a identidade, perde o nome, Deus está chamando ele pelo nome, porque o nome dele já estava escrito lá, a história dele já estava escrita. Deus está dizendo mais ou menos assim: Moisés, o que basta na sua vida é a promessa. Você não precisa do nome, você precisa da promessa. E quem tem promessa e anda comigo, você vive os maiores milagres de Deus aqui nessa terra. É isso que Deus estava falando a ele. Sabe, algumas vezes Deus fala que vai enviar você a algum lugar. Sabe o que nós falamos? Mas eu não tenho nome. Queridos, quando eu estava debaixo de uma paternidade de uma apóstolo Paulo, um dia eu escrevi um artigo com tanto amor. Nós íamos entrar num próximo ano, não sei se era o ano de Neemias, o que era, e eu escrevi a respeito de cidade, escrevi a respeito de conquista de cidade, e aprofundei e escrevi um artigo enorme. E como filho obediente, eu enviei esse artigo a ele. Falei: me ajuda a revisar algumas coisas, para ver se eu preciso melhorar algumas coisas, para que eu libere essa palavra. Naquela época nós tínhamos site da igreja, e todos os anos eu liberava essa palavra no site também. Sabe o que ele falou para mim? Escreveu e disse: Walter, você é muito teólogo. Isso me machucou, me feriu, porque eu nunca fui teólogo. Eu não sou teólogo, eu sou um defensor da palavra, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. E ele escreveu uma mensagem longa e disse dessa maneira, mais ou menos assim: você não tem patente para escrever isso, ninguém vai te ouvir. Isso me machucou, me feriu. Eu liberei a palavra para a igreja, mas são palavras que vêm a nós, de pessoas que liberam a nós e que não sabem o quanto machuca o nosso sentimento. A palavra que eu ouvi foi: você não tem patente nenhuma, você não é um apóstolo na nação. Depois ele me ordenou apóstolo em 2014, se não me falha a memória, não lembro o ano que foi. Mas a palavra que eu ouvi é: ninguém vai te ouvir, ninguém vai te ouvir. E o que Moisés estava falando: ninguém vai me ouvir, porque eu não tenho um nome, ninguém me conhece. Eu preciso de um nome para entrar no Egito, porque o nome que tem lá é Faraó, é Ra-Faraó, o Deus Sol, e para chegar até ele, precisa de pessoas que tenham nome, que tenham patente, que tenham conhecimento, que chegue debaixo de alguém, que alguém envie, para que ele possa receber. Queridos, quando Deus te escolhe, aonde Ele te enviar, as portas vão se abrir. Você não tem um nome aqui na terra, você não tem um nome de alguém que está enviando, mas você tem o nome daquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Príncipe da paz, aquele que nos enviou com um propósito nessa terra, e disse: aonde eu te enviar, as portas vão se abrir. Não se preocupe o que falar, porque no momento que você abrir a sua boca, eu te encherei. Essa palavra que ele liberou me deixou triste, sim, mas eu parei? Não, eu continuei. E aí Deus está dizendo, aí o Moisés diz: eu não sou ninguém.
A outra pergunta dele é: tudo bem, eu aceito. Mais ou menos assim, mas com uma condição. O que eu vou falar lá? No nome de quem que eu vou? Qual Deus? Qual é o nome que eu vou levar para que eles me recebam, me ouçam? Está entendendo, irmão? Às vezes nós queremos ir a algum lugar com um nome. Às vezes nós queremos ir em algum lugar com uma patente ou com uma carta dizendo: ó, para essa pessoa que está me enviando. Moisés estava falando isso para Deus: com que patente eu vou? Com que nome eu vou? Porque ele conhecia todas as tradições do Egito. O Egito havia mais de 2.000 deuses. E quando Deus enviou as 10 pragas, foi 10 deuses que foi totalmente destruídos, como se fossem as maiores potestades do Egito. Deus destruiu. Então quando Moisés está dizendo: mas e o nome? Porque lá tem tantos deuses. Porque eles acreditam em tantos deuses que existem ali. E no nome de qual Deus eu vou? Qual foi a resposta de Deus para Moisés? Mais ou menos assim: você não precisa de um nome, você precisa viver o poder sobrenatural na sua vida. Você precisa levar a manifestação do céu para a terra. Naquele momento Moisés está passando por um processo de desconstrução na sua mente. Naquele momento que ele está no monte Sinai, que o fogo está queimando, a sarça está ardendo, mas não consome. A sarça no calor do deserto, ela pegava fogo sozinha, normal. Muitos pastores olhavam e viam a sarça queimando no deserto, amém? Mas o Moisés viu uma coisa diferente. Por isso ele subiu até o monte. Porque a sarça queimava, mas ela não era destruída. O fogo não consumia a sarça. Então Deus estava chamando Moisés: venha ver a manifestação sobrenatural. Venha ver algo que você já viu aqui neste lugar, mas o que você vai ver hoje, nunca você viu na sua vida. Voltando no nome. 8h20 já, Jesus. Aí Deus disse o que para ele? Primeira coisa, eu sou o Deus de Abraão. Que Deus é um Deus geracional. E toda promessa que Deus faz, Ele vai cumprir por causa da geração e aqueles que Ele prometeu. Eu sou o Deus de Isaac. E eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus deles. E eu quero ser o seu Deus. É isso que Deus está falando. Por que Deus está falando? Eu sou Deus de Abraão, sou Deus de Isaac, sou Deus de Jacó. Estou parafraseando, fazendo a minha conjectura. É como Deus estava dizendo assim: Moisés, eu quero ser o seu Deus também. Você não tem nome, né? Né, Valmir? Não tem mais cartucho lá no Egito, né? Mas lá no céu tem. O seu nome vai ser conhecido por causa de mim. Aleluia! É por causa de Deus, não é por causa de você, não é por causa de mim, é por causa dele. Quando nós aceitamos a Ele, quando entregamos a vida a Ele, quando decidimos andar com Ele, então o sobrenatural vai acontecer, não por causa de mim, é por causa do Deus que eu estou andando com Ele agora. Ele quer ser o seu Deus. Seu Deus não tem um nome. É Yahvé? É Jeová? Isso dói meus ouvidos. Estão cantando aqui Jeová Jiré. Não, Hashem Adonai. Brincadeira, gente, Deus é bom. Como que agora o nome que deram para Deus é Yahu. Deus falou ali, ó, não tem nome, não precisa de nome. Eu sou seu Deus e acabou. Só diga que eu sou o seu Deus. Só isso, mais nada.
Mas e o nome, Senhor? E o nome? Porque lá tem muito nome. Não, Moisés, eu quero ser o seu Deus. Diga aqui, o seu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. Agora também o seu Deus. Você vai bater no peito, Moisés, vai dizer: o meu Deus me enviou neste lugar. Porque Deus não dá o nome, dá um verbo. Aí Deus tem que falar, né? Você fica perguntando, Deus vai falar alguma coisa para você. E aí Deus então, ele diz algumas coisas a Moisés. E ele fala: diga que eu sou o que sou. Que a palavra deixa eu tentar ler aqui agora. Erie, Asher, Erie. Pegou, né, Rita? Erie, Asher, Erie. Isso não é um nome, é um verbo ser. Moisés, você não precisa de um nome. Eu sou o que sou. Eu sou o criador de todas as coisas. Eu criei tudo, verbo ser. Eu sou aquele que criou do nada. Moisés, eu sou o Deus de Abraão. Moisés, eu sou o Deus de Isaac. Moisés, eu sou o Deus de Jacó. Moisés, eu quero ser o seu Deus também. Erie, Asher, Erie. Eu sou o que sou na nossa língua portuguesa. Ou eu serei o que serei. Eu sou o Deus do passado, do presente, do futuro. Nunca vou mudar. Eu só quero que você ande, caminhe comigo, que você receba uma nova identidade e que você ande na minha presença, porque a partir de hoje haverá uma manifestação do céu para a terra. Quando nós encontrarmos a nossa verdadeira identidade em Deus, sem questionamento, mas sabendo quem Ele é e o que Ele quer ser na nossa vida, haverá uma manifestação do céu para a terra. Os milagres e os sobrenaturais vão começar a acontecer. Amém? Eu não preciso ir mais além. Moisés vai sem um nome mesmo, mas agora com uma identidade, sabendo quem Ele é. Que você precisa só isso, saber a sua identidade, saber quem é o seu Deus. Não tenha medo de dizer: o meu Deus falou. Imagine quando Moisés chegou até o povo, o que ele falava? Vou conjecturar, sem ferir a palavra e sem cometer uma heresia, amém? Quando ele chegou no Egito, ele tinha que apresentar manifestações, porque os sinais são para quem? Os sinais são para os crentes? Não, os sinais são para os incrédulos. E Moisés então chega mais ou menos assim: Deus me enviou até vocês. Qual Deus? Qual o nome dele? O que ele oferece a nós? Então Moisés dizendo: Deus de Abraão, porque Deus tem uma promessa com ele, vai se cumprir agora, nesse tempo, na sua geração. O Deus de Isaac, que continuou as promessas da vida de Isaac. O Deus de Jacó, porque foi ele que entrou aqui. Ele entrou debaixo de uma palavra que um dia ia sair com muita riqueza, com manifestações sobrenaturais. Então chegou a hora. Eu estou aqui hoje. Eu apresento a vocês também o meu Deus. Joga o cajado no chão, se transforma numa cobra. Coloca a mão no peito, a mão sai leprosa, coloca dentro. Milagres sobrenaturais. Eu tenho uma nova identidade. E quando eu tenho uma nova identidade, então eu começo a trazer a manifestação do céu para a terra. Eu não olho mais para as coisas terrenas, eu olho para o céu, porque é de lá que vem o meu socorro. Porque é de lá que vai vir tudo aquilo que eu preciso. Não vai vir da terra, vai vir do céu. Amém? O teu sustento vem do céu, amém, irmão? Ah, não, vem da terra, é a terra que gera, é a terra que germina, é a terra que dá fruto. Não, se não tiver chuva do céu, você não come.
Não, uma água vem da terra, vem da água doce. Não, mas se não tiver chuva do céu, você não bebe dessa água. Tudo vem do céu. E a melhor coisa que Deus enviou também foi do céu, que foi Jesus Cristo, que veio do céu, deixou o céu, veio para a terra como homem, manifestou o teu reino, o teu poder aqui, escolheu algumas pessoas, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, voltou ao céu, está à direita de Deus para ouvir o nosso clamor e a nossa oração. E hoje recebo a identidade do céu dizendo: eu vou me conectar com o céu. O meu Deus vai fazer milagres. Eu quero orar por você. Se coloca em pé. Até aqui, eu creio que até aqui nós conseguimos entender o que Deus tem para nós. Talvez você entrou aqui hoje preso no seu passado, uma dificuldade de viver o presente, com medo do seu futuro. Mas hoje eu declaro o toque do Espírito Santo na sua vida, uma mudança na sua mentalidade. Você não tem um nome. O nosso Deus também não precisa de um nome, porque Ele é Deus. Ande e caminhe a partir de hoje na presença de Deus. Espírito Santo, restaura hoje a verdadeira identidade dessas pessoas que estão aqui. Todas as mentiras do diabo lançadas na mente, que desceu ao coração dessas pessoas, eu declaro hoje em nome de Jesus uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade. Que elas tenham hoje aqui neste lugar o verdadeiro encontro com o Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, mente agora transformada. Eu declaro agora em nome de Jesus o toque do Espírito Santo na sua vida. Talvez muitas pessoas já confrontou você em alguns lugares, disseram: você não tem um nome, você não é ninguém, seu passado é negro, o que você pensa, quem você é? Mas o Senhor está dizendo que você é amada. Deus está dizendo a mulheres aqui nessa noite: você é filha minha, eu te amei desde o ventre da tua mãe, eu tenho um propósito na sua vida. Você não tem nome na terra, mas tem um nome no céu. Passe a andar comigo a partir de hoje e viva a manifestação sobrenatural do Espírito Santo nesses dias. Algumas pessoas que têm te confrontado nesses dias, há um confronto dentro do seu interior. E muitas vezes você diz: eu não sou ninguém. Mas o Senhor está dizendo: você não é, mas eu sou, e eu sou o seu Deus, e eu te escolhi, eu te tiro deste lugar, eu te tiro desse deserto, levo para os lugares mais altos a partir de hoje, levo para um tempo de relacionamento, levo para um tempo de revelação, levo você para os lugares altos, porque lá eu falarei contigo face a face, lá eu trarei direções para a sua vida. Suba hoje, suba neste lugar mais alto, suba neste monte hoje, suba neste lugar de adoração, suba neste lugar de relacionamento. Deixe o Espírito Santo tocar hoje, lá no profundo da sua alma. Há uma cura hoje, dentro do seu homem interior. Deus está mudando a sua mente agora, esse confronto de identidade. A partir de hoje, Deus te tira deste lugar de conforto e leva para um lugar de relacionamento, de manifestações sobrenaturais do poder de Deus. Roma narabacando yosori alalamando roko bodo yosuga.
Você que é batizado no Espírito Santo e fala em outras línguas, comece agora a manifestar o poder de Deus, a magnificar o poder do Senhor nessa noite. Adore a Ele agora, entre agora nesses lugares mais altos, suba neste lugar de adoração, dê liberdade ao Espírito Santo nessa noite. Seja batizado com fogo, seja batizado com fogo nessa noite, com fogo do Espírito Santo, porque quando Moisés subiu no monte, havia fogo, e Deus disse: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu pisa, santo és. Aonde há fogo, há purificação, aonde há batismo no Espírito Santo, há uma nova mentalidade. Sejam cheios do Espírito. Choramandore cantalaya sou, recantoio soria la maiosorecai. Deus vai te dar uma nova língua, uma nova forma de falar, uma nova forma de relacionar com pessoas, uma nova forma de entrar e sair e de falar. Você é aquilo que Deus disse que você nasceu para ser. Você é. Resgate a sua verdadeira identidade hoje em Deus. É só Ele que vai trazer essa verdadeira identidade. Ela é resgatada hoje. Tu és meu, eu te escolhi. Waiono eu sou. Dá liberdade ao Espírito Santo essa noite. Você que não é batizado com fogo, você que ainda não fala em outras línguas, receba agora. Moisés disse: eu não sei falar. Isaías disse: eu tenho a boca pesada. Aí Deus desce com uma brasa. Aonde tem fogo tem palavra. Aonde tem fogo há uma nova palavra, há uma nova manifestação do Espírito. Há uma nova linguagem. Há uma nova linguagem, porque você fala o que o coração está cheio. E hoje o Espírito Santo está enchendo o seu coração. Hoje o Espírito Santo está enchendo o seu coração. Oh, de amor, está enchendo o seu coração de palavra, palavra do alto, palavra do céu, palavra do céu, palavra do céu. Você vai começar a ouvir as palavras do céu, e você vai trazer o céu para a terra, céu para a terra. Esse é o tempo, mudança de mentalidade, traz céu para a terra. Uioneia sou, Lacaramai, Loremenerias, Rakachorobodoyossou. Eu declaro que você volta para o seu lar hoje com uma nova linguagem. Você volta hoje com uma nova roupagem espiritual, porque a sua mente é mudada. Você volta para o seu lar hoje em nome de Jesus, sabendo que na terra você não tem um nome forte, mas no céu você é conhecido. E quem te envia é Deus. Quem te envia é Deus. E você está debaixo do envio dele. Você vai, as portas se abrirão, sem nome, sem canudo, sem reconhecimento de homens, mas você é reconhecido no céu. E se você tem um nome no céu, portas começarão a se abrir na sua vida a partir de hoje. Você vai entrar, e a manifestação sobrenatural virá. Você não tem um nome, você não tem um local, você não tem ninguém, mas você tem Deus.
Moisés não tinha um nome, Moisés não tinha mais nada, mas ele tinha um Deus. Sejam cheios, 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 cheios do Espírito Santo. Rakanoyosoria lalamanda yasoria lalabalaya subia.